Bom, vamos começar a segunda palestra aqui com o professor Mário De Vivo, aqui do Museu de Zoologia. Ele vai falar sobre mudanças climáticas. Mas antes de tudo eu queria falar um negócio assim, porque está tendo uma certa confusão em relação às senhas. Assim, infelizmente o nosso espaço aqui é muito pequeno. Não dá para ter muito mais gente aqui sem ficar todo mundo no chão, no calor do cão. Então a gente está transmitindo lá no telão, ao vivo, a apresentação. A qualidade de vídeo não está muito boa, por problema técnico lá. Mas assim, áudio está perfeito e dá para ver os slides. Então, assim, quem não conseguir entrar não tem por que perder a palestra, pode ir lá no fundo. Além disso, está sendo transmitido online pela internet para qualquer computador, quer dizer, quem não puder vir amanhã ou tiver que sair mais cedo, pode acessar do computador. É só pegar o site que está ali embaixo do telão. E além disso, no futuro, nessa semana, agora que vem, os vídeos vão estar disponíveis para assistir na internet também. É só entrar no site do museu, que lá vai ter um link para esse site onde você pode ver cada palestra independentemente. Bom, vamos começar. Obrigado. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer a organização do Dia de Darwin aqui do Museu de Zoologia, que é um evento que ocorre sincronicamente no mundo todo, acho isso muito legal. E nós todos aqui trabalhamos com evolução, então, de vez em quando a gente tem que prestar uma homenagem ao Charles Darwin, ao Alfred Russel Wallace, que foram os biólogos que concretizaram essa ideia de uma forma mais sólida, né? Eu vou falar hoje de um tema que, na verdade, me é caro há muito tempo. Eu trabalho com alguma coisa relacionada com clima e mamíferos desde o começo, da minha pós-graduação, porque o meu orientador, Paulo Vanzolini, que é daqui do museu, ele, além de ele também foi um dos criadores, um dos propositores da hipótese, da teoria dos refúgios quaternários de especiação. Essa é uma teoria importante que foi motivo de pesquisa muito a respeito da diversificação de plantas nas regiões tropicais do mundo durante várias décadas, e ainda hoje continua sendo uma ideia polêmica. Então ele trabalhava com lagartixas, eu com mamíferos, mas de qualquer maneira a ideia é a mesma, o clima muda e os bichos e plantas vão junto, né? E essa palestra é o resultado de um interesse um pouco diferente que eu resolvi, uma trilha um pouco diferente que eu resolvi seguir de uns anos para cá, que é estudar não só a fauna atual em relação às características do mundo onde ela está situada, mas também olhar um pouco para a fauna pretérita, essas faunas antigas, as faunas que se sucederam no tempo. Então, hoje nós vamos fazer uma vista de 65 milhões de anos aproximadamente em 40 minutos. E, portanto, é mais ou menos como se vocês imaginassem um filme, a saga inteira do Senhor dos Anéis, de 9 horas de duração, passada em 4 segundos. Então, vocês vão ter um vislumbre muito superficial e viesado para as ideias que eu tenho a respeito do que aconteceu nesses últimos 65 milhões de anos. Mas a minha ideia é jogar o clima, fazer esse jogo de clima e fauna e ver o que acontece, né? Essa é uma pesquisa que está sendo feita agora e eu, obviamente, vou citar várias pessoas que trabalharam com isso em outros lugares. Vamos começar a apresentar os slides? Tem que desligar pelo menos uma parcela das luzes, né? Alguém vai passar para mim? Já foi, avançou um pouquinho, se pudesse... esse é o título. Como é que desliga aqui? Esse é o título da palestra, Mudanças Climáticas e Evolução dos Mamíferos nos últimos 65 milhões de anos. Vamos pro próximo. Eu queria só explicar umas coisas, isso aí foi um erro de preparação. Esse é o Charles Darwin, que parece muito com Elton John na década de 70. Quando jovem, né? Aqui um pouco em cima vocês estão vendo duas espécies de uma fauna. Fauna é definida como sendo um conjunto de espécies animais que habitam um determinado lugar, num determinado período de tempo, né? E aqui o clima, uma figurinha simpática que eu coloquei aí. Basicamente, as pessoas quando pensam em seleção natural, a seleção natural é digamos assim, é a joia da coroa da teoria da evolução Darwin, né? Quando as pessoas pensam em seleção natural, elas pensam
o que vem à mente é a competição, é a disputa por recursos limitados e a vitória final do mais apto, ou seja, daquela forma que evolutivamente parece ser mais adaptada. Eu acho que não, acho que eu vejo, e muita gente também vê assim, a seleção natural é o que acontece quando entidades diferentes, providas de propriedades biológicas diferentes, coabitam um mesmo espaço, usando os mesmos recursos. Algumas vão se dar melhor, outras vão se dar pior, mas não necessariamente elas estão competindo entre si, com garras e sangue, como dizer do século XIX, que a ideia é essa. Não é necessariamente isso. E outra coisa que eu quero definir é clima. O que é clima? Clima é tempo. Todos nós estamos familiarizados com o tempo. O que o tempo está fazendo hoje? Hoje está chovendo, hoje está muito quente, está abafado. Isso é tempo. O clima é o tempo por um longo período, por um período maior, num dado espaço geográfico. Então, São Paulo tem um clima. Esse clima de São Paulo é conhecido. A gente sabe, e qualquer prefeito de São Paulo sabe, que quando chega a época das chuvas, São Paulo vai inundar em algum lugar. Porque chove mais do que os sistemas de escoamento têm capacidade de escoar e assim por diante. São Paulo tem um clima, então, que chove no verão e é mais seco no inverno e também mais frio. Isso é o clima de São Paulo, e o planeta tem um clima. Tá? Como hoje se fala muito em mudança climática, eu resolvi mostrar para vocês que mudança climática é norma no planeta. Isso não é uma coisa que acontece de vez em quando, e só porque os humanos, desculpe, as mulheres também estão participando disso, só porque os humanos estão soltando mais gases de efeito estufa na atmosfera, isso não quer dizer, se fizer bem rápido, vira estroboscópico. Alguém está encostando isso não quer dizer que mudança climática não tenha acontecido o tempo inteiro. Vamos dar uma olhada no próximo, por favor. O que aconteceu há 65 milhões de anos é que os dinossauros não voadores, os dinossauros terrestres, a fauna terrestre de dinossauros, entre outros organismos, mas os dinossauros são os mais famosos, eles se foram, desapareceram. Aqui tem uma figura clássica de coisa bem assim norte-americana, de bombas explodindo ao redor do dinossauro, com aquela ideia de que um asteroide teria caído na Terra e teria causado essa extinção. Eu duvido que tenha sido asteroide, eu só pus isso aí porque não tinha nada melhor para mostrar a extinção do dinossauro, exceto esse tipo de figura. Provavelmente os dinossauros se extinguiram gradualmente num período de alguns milhões de anos devido a mudanças do planeta. Isso é o normal, isso acontece o tempo inteiro. Essa coisa catastrofista eu não sou muito fã. E vocês vão ver que mudança climática também atua de forma muito gradual, paulatina, e vai mudando tudo, mesmo sem ser nenhuma catástrofe iminente. Próximo, por favor. Os dinossauros se foram e deixaram o planeta vazio. Na época dos dinossauros, os mamíferos eram todos muito pequenos. Em geral, os maiores mamíferos existentes durante o Mesozoico, que é o período em que os dinossauros estavam ocupando essa fauna, eles eram de porte pequeno e na maioria insetívoros. Aqui vocês têm vários, né? Esse aqui é o Morganocodon, é um bichinho que na verdade é desse tamanho. Tá? É o tamanho de um camundongo, muito pequeno. Gobinocodon, Eusostrodon. Esse aqui é um bicho interessante que eu separei para colocar aqui, porque além de estar representado na árvore, ele tem esse dentão aqui, esse dente imenso na mandíbula, ele parece um roedor. Na verdade, eles ocupavam esse nicho ecológico de roedores, são os multituberculados do Mesozoico. Esses bichos conseguiram sobreviver até o Paleoceno, começo do Eoceno mais tarde, depois esses nomes de épocas não importam, o que importa são os milhões de anos. É que de vez em quando eu me empolgo e fico usando os nomes. Próximo. Mas o mundo mudou muito. Né? Depois que os dinossauros foram embora, os espaços ficaram vazios e os mamíferos herdaram essa terra vazia e começaram a se diversificar em muitas linhagens distintas. Mas era uma terra muito diferente da de hoje. Isso é importante e eu vou tentar mostrar para vocês o quão diferente ela era. Né? Então, se a gente olhar esse mapa aqui, esse é um mapa do final do Cretáceo. E aqui vocês estão com esses vários tons de cinza, estão representados diferentes tipos de vegetação da Terra. Algumas coisas que são interessantes de a gente
olhar nesse mapa aqui do final do Cretáceo, cerca de 70 milhões de anos atrás. Em primeiro lugar, a Antártica não está coberta de gelo. Tá? Aqui embaixo, vocês têm essa faixa bem mais preta aqui embaixo, que é o equivalente ao que tem no extremo norte, é um clima temperado frio. Nós tínhamos florestas temperadas frias, provavelmente com motofagos e outras árvores do tipo pinheiro, essas coisas assim. Depois vinha uma faixa temperado quente que vinha até na América do Sul, África e a maior parte da Austrália. Essas zonas climáticas que vocês estão vendo aqui se repetem no hemisfério norte. O planeta é uma esfera, então vocês têm climas mais quentes no Equador, vai esfriando para os polos, e de modo igual os tipos de vegetação e de clima se repetem à medida que a gente se afasta do Equador. Então, o que é interessante de perceber aqui é que, no final do Cretáceo, o mundo era muito sazonal. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a maior parte dos tipos de vegetação no planeta era sujeita a um regime de chuvas concentradas em uma certa época e depois seca em outra época. Vocês estão vendo, por exemplo, aqui na África e aqui no que será no futuro Sudeste Asiático, as poucas áreas onde são encontradas evidências de que existiam florestas úmidas, perennifólias, do tipo da floresta amazônica, do tipo da floresta do Congo. Tá? A maior parte da África e da América do Sul eram áreas tropicais, né, mas com sazonalidade, úmidas no verão. Beleza, vamos dar uma olhadinha adiante. Essa figura é interessante por vários aspectos. Ela não é exatamente do final do Cretáceo, eu não consegui duas figuras, uma de vegetação e outra representando assim a figura pictórica da vegetação, eu não consegui as duas do mesmo período exato, nesse caso particular. Mas aqui é o Paleoceno, ou seja, aproximadamente 60 milhões de anos atrás, 60 e poucos milhões de anos atrás, logo depois que os dinossauros tinham desaparecido do cenário. Vocês estão vendo uma cena, e as próximas cenas todas que eu vou mostrar, são várias cenas aqui desse tipo, são todas tiradas do centro do continente norte-americano. Portanto, não é Equador. Mas olhando essa figura, vocês veem uma coisa importante. A vegetação que existia no Paleoceno era uma vegetação tropical, em latitudes que hoje a gente sabe são de áreas temperadas. Tá? E uma coisa interessante aqui. Quase não tem bicho nessa figura. E isso não é casual, é de propósito. O Paleoceno era uma época vazia. Os dinossauros tinham ido embora, desaparecido, e deixaram um espaço. Os mamíferos estavam começando a ocupar esse espaço. Então você tinha aquele monte de bichinhos pequenos que nem aparecem na figura, tão pequenos que são, e uns pouquinhos, aqui um bichinho aqui, um outro aqui. Tá? Mas olha isso aqui. Outra coisa importante, aqui vocês estão vendo, são florestas. Essa é uma descoberta relativamente recente, no sentido de como a gente vê a evolução das paisagens no mundo. O mundo antigo, o mundo do Paleoceno, era um mundo de florestas. Não existiam áreas abertas, savanas, como as que nós temos hoje em vários continentes. Próximo. O Eoceno é mais tarde, 50 até 35 milhões de anos atrás, mais ou menos. E nós temos uma mudança drástica na vegetação, que, com relação à versão passada, eu quero que vocês reparem nesta faixa imensa, achuriada, inclinada, de modo inclinado aqui. Essa faixa representa agora o progresso imenso das florestas pluviais, as florestas em que a pluviosidade se dá, pode até variar um pouco ao longo do ano, mas ela é suficiente para manter grandes áreas florestadas úmidas. Tá? Então, na verdade, o Eoceno é muito quente. Aqui, novamente, você tem uma redução no Eoceno da área de clima temperado frio na Antártica. Você tem, na verdade, um aumento da área de temperado quente. Vocês têm florestas na Antártica como nunca mais haveria de ter. E aqui, vocês estão vendo na Austrália também florestas, em quase todo o continente australiano, florestas pluviais. Tá? A mesma coisa se repete aqui. O Eoceno, então, é uma época úmida, próximo. Só que aí já bem mais populado de mamíferos. Uma coisa interessante do Eoceno é que, pelo menos no hemisfério ocidental, ou seja, nas Américas,
os mamíferos ainda não tinham assumido o papel de predadores importantes nessas faunas. E nós tínhamos essas aves, que na verdade são dinossauros cobertos de penas, que são, aqui no caso é uma diatrima, é uma árvore norte-americana, porque está essa representação da América do Norte. Mas que na América do Sul existe uma família particular chamada Phororhacidae, que também tinha essas aves de 3 metros de altura, 2,5 metros, e que predavam os mamíferos. Aqui tem vários deles, e repare novamente o mundo florestal dessa época. Próximo. Mas aí acontece uma coisa, passa o Eoceno, quando nós chegamos a 34 milhões de anos, 33,5 aproximadamente de milhões de anos atrás, há uma mudança climática importante no planeta. O planeta começa a ficar mais frio. Não só mais frio, como mais seco. Uma das razões pelas quais frio está ligado com secura é que o frio transforma uma parte da água que existe na atmosfera como vapor de água em gelo. E, portanto, ele retira da atmosfera a água que normalmente estaria circulando sob a forma de chuva. Então, toda vez que você tem um clima resfriando, você tem, paralelamente, uma tendência de ressecamento simultâneo. Importante, as áreas florestais pluviais diminuem de extensão e aumentam as áreas sazonais, tanto ao norte quanto ao sul na África, e aqui na América do Sul, uma ampla faixa. Tá? O planeta ainda está meio quente, mas repare uma coisa aqui na Antártica. O começo da formação do gelo permanente na Antártica inicia mais ou menos há 34 milhões de anos atrás. Próximo. E aí acontece uma coisa fabulosa. No Oligoceno, vocês têm a diminuição das florestas e o começo da expansão das áreas de gramíneas no planeta. As gramíneas, e aí não estou falando só uma família em particular, estou falando gramínea como essa monocotiledônia que parece capim. Tá? Elas são plantas muito sazonais. Elas utilizam muita água muito rapidamente do solo, florescem, produzem seus propágulos reprodutivos, e daí fenecem, eventualmente secam. Tá? Então é um recurso, as plantas, essas gramíneas, elas estão preparadas para explorar um período ótimo do ano, onde elas se espalham, reproduzem, e depois elas entram, se aquietam. Né? E elas começam a se espalhar. E os bichos vão junto. Começa a surgir uma fauna diferenciada, relacionada a essas gramíneas que estão aí. As gramíneas estão presentes há muito tempo na flora. Existem fósseis de gramíneas desde o Mesozoico, se não me engano, no começo do Cretáceo já tem gramínea na flora. Mas espalhada na forma de campinas, isso é mais tarde. Ela realmente, essas campinas começam a aparecer há 34 milhões de anos aproximadamente. Próximo. Mioceno. Aí, essa tendência continua crescendo. O planeta continua resfriando e continua ressecando. E as gramíneas vão espalhando. Agora, uma coisa importante é que vocês têm áreas de tundra que se espalham no hemisfério norte e também na Antártica, e o gelo antártico vai espalhando. O planeta está, então, esfriando e secando ao mesmo tempo. Próximo. E o ambiente de savanas começa a ser realmente importante. Você tem, nesse período do Mioceno, que vai mais ou menos de uns 25 até 5 milhões de anos atrás, período longo, tá? Você tem um grande ressecamento do clima e a vegetação de gramíneas se espalha muito. Próximo. Qual é a causa disso? Bom, existem várias. Né? A primeira e mais reconhecida como sendo uma causa fundamental é que no final do Eoceno, se lembra daquela época muito quente que eu falei que as florestas estavam em todo lugar? No final do Eoceno, a Antártica se separa da América do Sul definitivamente. Ela quebra. Cria-se o que se chama, aqui está ligado e aqui está separado. Cria-se essa passagem que é chamada de passagem de Drake. Isso aqui é Antártica, aqui é a ponta da América do Sul. Tá? Aqui é Argentina, o futuro Argentina. E aqui são as Falklands ou Malvinas, dependendo da nacionalidade. O que aconteceu aqui? Antes de você ter essa separação, as águas, os oceanos que circulavam aqui,
levavam a corrente, resfriavam suas águas perto do polo, perto da Antártica, e depois essas correntes voltavam para cima, para o Equador, e as águas voltavam a se aquecer. Então havia uma circulação oceânica diferenciada. Na hora que isso quebra, você cria a corrente circumpolar antártica de forma definitiva. Você tem uma corrente que gira ao redor da Antártica. Essa corrente é fria e gela a Antártica. Não há chegada mais de água quente na Antártica. E, portanto, a Antártica começa a resfriar paulatinamente. E o que você tem é mais ou menos o efeito de um congelador. Você tem um lugar que está congelando. E, portanto, o resto do sistema passa a resfriar simultaneamente. Essa é uma das causas. Mas, recentemente, nos últimos 18 meses, as pessoas têm discutido se... Fizeram alguns modelos paleoclimáticos, discutiram se esse problema da separação da Antártica teria sido suficiente. Aparentemente não. O que aconteceu é que antes de haver essa separação no Eoceno, a Terra também tinha uma quantidade muito grande de gases de efeito estufa na atmosfera. Portanto, a Terra era uma estufa quente. E há uma mudança na composição atmosférica, na passagem, simultaneamente com a quebra, com a separação da Antártica da América do Sul, há uma diminuição da quantidade de gases de efeito estufa dissolvidos na atmosfera. E aí a temperatura cai. Tá? Próximo. E o que aconteceu com os mamíferos? Eu mostrei para vocês que, depois dos dinossauros, o mundo estava meio, entre aspas, vazio, de formas terrestres de porte grande, e os mamíferos começaram a ocupar essas faunas. Mas ocorreram eventos interessantes dentro desse panorama da mudança da vegetação. Vocês se recordam que eu falei que no começo, no Paleoceno e Eoceno, ou seja, entre 65 e 35 milhões de anos atrás, as florestas predominavam. E depois de 35 para cá começaram a predominar as áreas, as misturas de floresta com savana e eventualmente savana se espalhando mais e mais. Né? O que aconteceu foi que esses recursos alimentares passaram a ser... é possível que a gente observe nos fósseis as adaptações para a exploração desses diferentes recursos. Aqui vocês têm os recursos de gramíneas e aqui de folhas e de cotiledôneas. São materiais vegetais, mas completamente diferentes na maneira como que os mamíferos podem utilizar. Uma folha de gramínea é muito dura, tem muitos silicatos presentes na parede celular dessas folhas. Então é uma folha áspera, dura, e que se você começar a comer capim por alguma razão, você vai perceber que você rapidamente vai perder a sua dentição, vai para o espaço. Né? A gente come alface, não é à toa, alface é muito mole, que são essas folhas de cotiledôneas que estão aqui. Tinha, na verdade, uma grande divisão de dois tipos de linhagens de mamíferos. Linhagens de mamíferos que desenvolveram dentições ou tinham dentições preparadas para comer folhas de cotiledônea, folhas mais macias, mais tenras, e linhagens de mamíferos preparadas para comer folhas de gramíneas, que são muito mais ásperas, mais duras. Tá? Próximo. E agora um pouquinho de anatomia, só para a gente ver que tipo de dentição eu estou falando. Aqui vocês estão vendo seções de um dente. Isso aqui é um dente parecido com o nosso, parecido em termos remotos. Você tem cúspides, qualquer um que vai no dentista sabe que tem uns conezinhos, e tem vales onde o alimento é triturado. Né? À medida que esse tipo de dente, que nem o nosso, é preparado para comer várias coisas diferentes, mas material mole em geral. Você não está preparado para comer material muito duro. Quando o material é muito duro, você precisa de um dente muito alto, que é para gastar. Ele vai gastando, mas ele tem muito dente para gastar. Esse dente alto é chamado de ipsodonte. É óbvio, né? Grego a gente aprende grego na escola. Ipsodonte, alto, braquidonte, curto. Tá? Então, ipso, alto. Aqui vocês estão vendo um cavalo mostrando a dentição ipsodonte. Vocês estão vendo um corte aqui, e vocês estão vendo o quão profundos são os dentes dos cavalos. Essa dentição de cavalo é tipicamente relacionada ao consumo de gramíneas. Tá? Próximo. E aqui vocês estão vendo, então, dois tipos de mamíferos, um pouco fósseis, antigos. Esse aqui é o gênero Eupsodus, da América do Norte, um condilatro,
tá? O nome não importa, mas o que importa é que se um bicho é mais ou menos do tamanho de um cachorro grande, e olha a dentição dele, você vê as cúspides dos dentes estão aqui, são relativamente baixas, relativamente em função do outro bicho que eu vou mostrar a seguir, que é próximo. Por exemplo, esses dois gêneros de herbívoros da América do Sul. No caso, o Nesodon e o Protohipotherium. Reparem como os dentes são altos aqui, olha aqui. Esse dente está obviamente relacionado ao consumo de matéria graminosa. Material de gramíneas, né? Então, vocês têm, num mundo cheio de florestas, o predomínio de animais com aquele tipo de dentição do bicho anterior, animais capazes de trabalhar a vegetação mole. Quando as gramíneas começam a se espalhar, essas linhagens de bichos ipsodontes passam a dominar as faunas. Tá? Aí vocês vão perguntar, bom, isso é seleção natural, um está competindo com o outro pelo material vegetal. Não, eles não estão competindo, na verdade eles mal se encontram. Por quê? As gramíneas estão nas savanas, enquanto que as árvores e arbustos estão na borda das savanas ou nas matas que estão incluídas nas savanas. E, portanto, cada bicho explode. Eles não estão... O que está acontecendo é o mundo que está mudando e, portanto, oferece oportunidades diferentes para bichos diferentes. É seleção natural, do mesmo modo, mas sem aquela competição. Os bichos não estão se matando por comida. Eles comem coisas completamente diferentes. É mais ou menos assim. Por exemplo, eu gosto muito de coreana, como dá para perceber. No Japão, eu vou suar para comer alguma coisa. Sabe? É mais ou menos assim. Igual, se eu for para a Itália, me dou bem. Certo? E o mundo deixou de ser uma Itália para virar um Japão, ou vice-versa. Entendeu? Bichos que gostavam de massas passaram a ter que comer peixe cru. Com as consequências que se podem prever. Bom, próximo. E aqui alguns bichos aqui da América do Sul, para mostrar que nós tivemos uma fauna de herbívoros muito interessante. Aqui um cavalinho, que não é cavalo. Esse bicho aqui, na verdade, pertence à ordem Litopterna. Ele é um mamífero... esses dois, na verdade, são litopternos. São mamíferos herbívoros da América do Sul, que ocorreram nas savanas da América do Sul. Esse cavalinho, na verdade, tinha o tamanho de um pastor alemão. E esse bicho aqui já é maiorzinho. Esse aqui é o Macrauchenia. Né? Parece um camelo, mas também não é um camelo. É outro grupo de mamíferos, tem nada a ver com um camelo. Ambos comedores de capins aqui na América do Sul. Esse aqui talvez misturado capim com folha de arbusto. Próximo. Aqui dois outros grandes herbívoros sul-americanos, né? Dois notungulados. Aqui vocês têm o toxóbio, clássico. É representado perto d'água, que se imagina que ele tivesse uma biologia parecida com a do hipopótamo, mais ou menos. E aqui um Homalodotherium, que é um outro notungulado também de porte grande. Então nós tivemos esses bichos nas nossas campinas. Próximo. Então vou fazer um resumo agora, um pouco mais técnico, do que aconteceu em termos de mudança climática. Esse aqui é um gráfico de mudança climática que mostra a evolução da mudança climática de mais de 70 milhões de anos. Não sei, por alguma razão, o pessoal que trabalha com clima gosta de fazer um gráfico que seria o contrário do que a maioria dos biólogos trabalha, que é começar aqui no 0 e a 70, mas é menos 70, porque na verdade é no passado. Então vocês estão vendo aqui, isso aqui é final do Cretáceo. Tá? Aqui nós estamos entrando no Eoceno, que é aquela época que eu falei de máxima temperatura. Repare como está alto esse gráfico, significando que foi a maior temperatura do planeta nos últimos 70 milhões de anos. E aí a temperatura começa a cair. Ao longo de todo o Eoceno, que são, portanto, 20 milhões de anos aqui, mais ou menos, vocês estão vendo nessa sequência, a temperatura só faz cair. E quando chega na transição do Oligoceno, que é aquela época que separa a Antártica da América do Sul, e quando, teoricamente, também caem os gases de efeito estufa na atmosfera, a temperatura cai dramaticamente. Ela entra num zigue-zague, num vai e vem durante o Mioceno, e depois continua caindo. Na verdade, o planeta vem respirando desde 60 milhões de anos atrás, mais ou menos. O planeta só faz ficar mais e mais frio. Tá?
E aqui o que vai acontecer com a fauna? Nesse começo não tinha ninguém, se lembra? Que os dinossauros extinguiram, não tinha ninguém. Quando estamos com essa temperatura mais alta, estamos também com um clima mais úmido e os mamíferos são florestais, as florestas dominam os bichos capazes de comer folhas moles. À medida que o clima vai esfriando, surgem os bichos com a dentição alta, com a dentição psodonte, e portanto começam a aparecer os comedores de capim que vão se fartar nessa época aqui. Mas essa história é bem conhecida, essa história é uma história bem contada por vários paleontólogos, isso é conhecido para vários continentes, essa sucessão é real nas faunas, é bem conhecida, mas existe uma outra coisa que não é bem conhecida e que o pessoal que trabalha comigo e nós estamos trabalhando. Próximo, por favor. Que é o seguinte, não é só a mudança de bichos comedores de folhas moles para bichos comedores de capim que acontece nos herbívoros. Existe uma perda de diversidade muito grande. Isso aqui é o número de famílias. Aqui o gráfico está ao contrário do clima, porque eu não consegui fazer o contrário. Então aqui, isso aqui é o Eoceno, a época mais quente do planeta. 50 e poucos milhões de anos atrás. Olha aqui o número de famílias, mais de 50 famílias. Tá? De herbívoros, comedores de plantas, portanto, de mamíferos. E ao longo do tempo, você vai ter a diminuição contínua do número de famílias, até chegar a mais ou menos 15, 16 nos dias de hoje. Então, na verdade, o que aconteceu durante o terciário é que não só houve uma mudança no tipo de mamífero que habitava ali, nas linhagens e nas suas adaptações às diferentes dietas que estavam sendo oferecidas pelo planeta, mas também houve uma queda de diversidade muito grande. Próximo. Esse gráfico eu vou ter que explicar um pouco melhor. Isso é um trabalho de botânico da Colômbia, publicado na revista Science, desse final do ano passado agora, 2006. Onde ele mostra, ele trabalhou com diversidade vegetal na América do Sul. Ele pegou todos os dados que ele tinha em mãos, saber quantas plantas existiam numa determinada época, e deu um gráfico bonito, cheio de pontos. Cada ponto desses é uma amostra que ele dispunha. Então um gráfico muito cheio de amostras. Comparem com o gráfico de clima. Aqui é o Eoceno, máximo calor, máxima diversidade. Começa a cair a temperatura, cai a diversidade de plantas. Então, na verdade, você tem, não só, você tem uma mudança na aparência nas paisagens que o mundo exibia, quer dizer, de florestas você passa para um mundo misto de florestas para campinas, mas também cai a diversidade de plantas, o número de táxons vegetais existentes no planeta. Na verdade, isso aqui é só para a América do Sul, mas eu estou estendendo audaciosamente para o resto do mundo. E cai a temperatura conjuntamente. Então, a diversidade cai possivelmente porque a temperatura está mudando o padrão de distribuição. E mais uma coisa, você lembra que eu falei que gramínea se dá bem num mundo variável? Quer dizer, você tem uma sazonalidade, gramínea vai lá e explora. Árvore e grama são inimigas, elas não vivem juntas. Se você tem árvore, se você quiser fazer um gramado de futebol, por que não plantam árvores num campo de futebol? Além de atrapalhar o chute, tem o fato de que o capim do campo vai dançar, não vai ter uma grama para ninguém, vai ter só terra. Na verdade, as árvores impedem o crescimento das gramíneas e as gramíneas também impedem o crescimento de árvores. Elas são inimigas. E, além disso, elas têm maneiras de viver completamente diferentes. Uma árvore demora anos para crescer, frequentemente, e vai produzir frequentemente frutos mais anos depois. Gramíneas é assim, é papum, é rápido. Então são duas biologias diferentes que estão, na verdade, em contraste no mundo. A biologia de organismos de vida lenta, de longa duração, com procriação lenta, e biologia de organismos rápidos. Tá? Próximo. E aí aconteceu isso também. Eu mostrei para a diversidade dos herbívoros grandes estavam diminuindo ao longo do todo o terciário. Mas tem esses rapazes aqui, os roedores, que fizeram o caminho oposto aos mamíferos herbívoros de grande porte. E, na verdade, a gente pode dizer que quando começa o Oligoceno, quando começa o Mioceno, quando o mundo começa a esfriar, começa a era dos ratos. Tá? Próximo. Esse aqui é aquele mesmo gráfico de clima, só que, na verdade, colocado de um jeito que eu acho lógico, que é o passado aqui e hoje aqui.
Então vocês têm o ápice de clima no Eoceno, novamente, e o clima vai esfriando, dá umas sacudidas para lá e para cá, continua esfriando para cá. E aqui a proporção entre roedores, em preto, e os herbívoros. Eu juntei todas as famílias de herbívoros e todas as famílias de roedores, e se vocês olharem a proporção entre um e outro, e aí vai dizer, não, mas os roedores estão competindo com os herbívoros. Não, eles não competem com os herbívoros, eles mal se encontram. Né? Os roedores comem sim plantas, mas frequentemente eles comem eles são mais granívoros do que propriamente comedores de folhas. Eles não comem o mesmo recurso. É só que os roedores são o equivalente do capim, em termos de mamíferos. Os roedores têm, os roedores têm um crescimento rápido. Eles, em um mês e meio, 2 depois que nasceram, já podem se reproduzem rapidamente, tem muitos filhotes, e frequentemente, na estação adequada, às vezes eles conseguem se reproduzir 2 vezes na sequência. Tem um monte de filhotes, depois tem mais. Agora eu coloquei elefantes aqui, e a proporção é proposital, porque um elefante demora 25 anos para ter o primeiro filhote. E a gravidez demora 2 anos para acontecer. E ele só tem um filhote. Então, se aquele filhote, por um acaso, for predado ou morrer por alguma razão, o próximo filho de uma elefanta vai acontecer anos depois. Um mundo em que você tem mais sazonalidade, mais variação climática, atende melhor às propriedades biológicas de organismos que estão preparados para explorar recursos de curta duração e oferta. Os organismos que necessitam de recursos de longa duração para oferta são, na verdade, penalizados nesse planeta. E é isso que vem acontecendo, mas não acontece de modo dramático. Acontece ao longo de dezenas de milhões de anos com uma substituição gradual dessas faunas acontecendo. Próximo. E o clima está realmente mudando novamente. Nós estamos aqui vendo... Isso aqui são glaciais da Suíça. Essa foto da esquerda é de 1990, a foto da direita é o mesmo lugar em 2005. Onde vocês veem, isso aí não é a estação do ano, no inverno, não. Isso aí é glacial recuando. Próximo. Isso aí é Argentina, isso aqui é 1928 e 2004. Então, na verdade, evidentemente o planeta está... Pode acender, por favor. Evidentemente, o planeta está se aquecendo. Mas, e provavelmente pelas razões que as pessoas temem que sejam as causadoras, que são aquelas de produção pelos humanos de gases de efeito estufa. Mas uma coisa que a gente pode dizer é o seguinte, que a mudança climática é a norma no planeta, ela não é uma exceção, é a norma. E a vida continuará. O que vai acontecer é que, provavelmente, mudança climática, os seres humanos não estão preparados política e economicamente para lidar com as mudanças climáticas que vão acontecer. As mudanças vão ser muito mais político-econômicas do que propriamente ecológicas. Nós somos, como todos os mamíferos, endotérmicos. Se a temperatura aumentar 2, 3 graus, não vai fazer a menor diferença para a nossa biologia, ou se ela diminuir também. Nós estamos acostumados. Tem gente que mora na Lapônia e tem gente que mora em Manaus. Quer dizer, isso não importa a mínima para a biologia humana. Mas, para o sistema de relações político-econômicas que está montado hoje no planeta, toda a produtividade de alimentos e esses recursos todos estão ligados ao clima. E se você muda o clima, você vai mudar essas relações político-econômicas. Então, na verdade, o grande medo é esse. Nós estamos acostumados a pensar... o tempo de duração da vida humana é muito curto. Então, a gente se acostuma a pensar que do jeito que está, mais ou menos como sempre foi, como vai ser. No passado as pessoas eram um monte de ignorantes primitivos, agora nós estamos todos avançados e civilizados. Mas uma mudança climática do porte que se avizinha pode mudar essa nossa concepção muito rapidamente. Vai extinguir a espécie humana? Não tem a menor chance. Nós somos 6 bilhões e não sei quantos. Quer dizer, se morrer 1 bilhão, que diferença faz? Não faz diferença. Agora faz muita diferença para a vida de cada um de vocês aqui, né? Porque aí muda tudo. Então, países que estão no topo, países que estão embaixo, a coisa vai ficar bem estranha. Então, realmente, nós temos que nos preocupar com a mudança climática, mas uma coisa é certa, ela virá, seja pela mão humana, através de
da produção desses gases de efeito estufa, ou seja, porque o planeta continua mudando, né? E, portanto, não há muito o que fazer, exceto ficar assistindo confortavelmente. É isso. Muito obrigado. Se quiser fazer pergunta... Perguntas? Oi. A última parte importante. Mudança climática natural, né? Isso existe e sempre vai existir, não é isso? E o ser humano está provocando uma somatória, que é a mudança que ele está provocando por efeito estufa. Qual de las duas é mais terrível? Eu assumo que é terrível, no momento, agora. Como assim? Qual que é o mais terrível? A mudança natural ou a mudança, a somatória das duas neste momento? É o seguinte, ele falou que existem as mudanças climáticas naturais, como mostrei aqui, mas também tem essas humanas causadas agora pelo aumento de efeito de estufa. Ele perguntou quais seriam as mais dramáticas, as piores, né? Eu acho que o problema é o seguinte, se a gente pegar a história humana, toda a história humana escrita, os últimos 5.000 e poucos anos em que existe registro escrito, se dá num período de ótimo climático. A gente não tem registro da experiência anterior que a humanidade já passou, mudanças climáticas importantes. Então, o que pode acontecer? Nós estamos, em primeiro lugar, no momento, hoje, em 2007, nós estamos numa era glacial. Vocês não sabem, mas nós estamos. Quer dizer, essa era glacial começou 2,5 milhões de anos atrás e deve prosseguir por aproximadamente mais 7,5 milhões de anos. Essa era glacial é constituída de períodos bem frios, que duram 300 mil anos, continuadas, separadas por períodos quentes, como o de hoje, como nós estamos vivendo agora, que duram entre 10 e 15 mil anos, aproximadamente. Então, os períodos frios longos e períodos quentes curtos, né? Nós já passamos da época de vir um novo período frio. Pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer em 100 anos, em 1000. Mas o efeito estufa está fazendo o contrário, está segurando esse... E os modelos agora apontam para duas possibilidades distintas. Existem alguns climatólogos, eu não trabalho com clima, estou falando aquilo que eu li dos climatólogos. Os climatólogos que acreditam que um aquecimento, que colocam o papel das correntes marinhas como muito importante na regulação climática, dizem que o aumento do aquecimento da Terra, com o aumento dos gases de estufa, vai provocar o derretimento das calotas polares, e mudança nos padrões de circulação com inserção de água doce nas correntes de circulação marinha. E aí o hemisfério norte começará a gelar, quer dizer, nós vamos adiantar a próxima glaciação. Começaria com aquecimento de temperatura, para depois cair a temperatura numa nova glaciação. Agora, já tem gente que acha que é o seguinte: se você começar a aquecer a Terra, como nós estamos aquecendo, você pode ter a liberação, por exemplo, de todos os gases de efeito estufa que estão congelados no permafrost. O permafrost é uma camada de solo que fica no hemisfério norte, principalmente, que é imenso, e que está a 1 metro do solo, o solo é congelado, e tem matéria orgânica em decomposição ali há milhões de anos. E aquilo tem muito metano. Se você começa a derreter esse permafrost, esse metano vai para a atmosfera. Então, na verdade, a gente pode criar um efeito de gás, efeito estufa, muito mais severo do que poderia se imaginar. Tanto a divergência são os opostos. Tem gente que acha que o aumento de calor vai gerar mais calor, tem gente que o aumento de calor vai gerar glaciação. De qualquer maneira, imagine o seguinte: se você gerar mais calor, você vai ter um planeta... se a gente for fazer um paralelo, e aí é completamente errado, no sentido de que seria um modelo fraco, porque os continentes não estão nas mesmas posições, não é bom fazer assim. Mas vamos supor que estivesse. A gente pode chegar numa condição parecida com a do Eoceno, aquela condição de mais umidade. Mas essa umidade pode vir de duas formas diferentes. Ela pode vir tanto com uma forma contínua, mais chuva em todo lugar, aumento de nível de oceano, então as cidades costeiras, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Mas... ao mesmo tempo também pode vir em forma de monção, ou seja, sazonal, mas com muita chuva concentrada numa dada época. Isso é uma catástrofe.
Isso é um desastre, né? Em termos de produção de produtos agropecuários, o clima de monção é muito ruim. Então, pode ser que você tenha um problema desse tipo. Se for ressecamento, se for esfriar, aí nós vamos ter, na verdade, a quebra de safra por falta de água. Provavelmente vai acontecer que as cidades costeiras vão ficar com muita terra para crescer em direção ao mar, ou seja, o pessoal que comprou apartamento na beira da praia vai estar morando provavelmente no subúrbio, bem longe, mas ao mesmo tempo também não vai ter plantação que dê conta de 6 milhões de bocas humanas, 6 bilhões de bocas humanas. Né? Na verdade, nós não estamos, a civilização como ela está montada, não está preparada para lidar com isso. Porque a gente pensa que nós somos um produto maravilhoso de evolução de democracias. Começou na Grécia, agora nós somos todos democráticos. Né? Quando não somos, a gente manda alguém lá e enforca o sujeito que não é, aquela coisa. Parece que nós estamos evoluindo numa direção maravilhosa, só que a gente esquece que o planeta muda. E nós não estamos preparados para lidar com essas mudanças no momento. Né? A gente pode estar preparado, quem está preparado em geral, é o pessoal que tem mais grana e mais poder militar, porque eles podem simplesmente fechar, esquecer certos continentes à sua própria sorte, como o que, aliás, fizeram com a África já desde sempre, né? A África está esquecida já há muito tempo e fica lá e dane-se a África, como tem sempre acontecido. Oi. Ontem o governo americano propôs tipo um concurso, né? De premiar os cientistas com 25 milhões de dólares, né? Para que consigam um método para evitar a estufa. Isso é possível apenas falácia dos americanos? Não, os gases vão e vêm. Como é que eles vão? Eles aparecem na atmosfera de modos esquisitos. Por exemplo, se você debaixo, nos oceanos, a quantidade de metano que existe no assoalho dos oceanos é absolutamente colossal. Se esse metano saísse, por alguma razão, se você sacudir o oceano e soltar esse monte de metano na atmosfera, você muda o clima imediatamente para um desastre fenomenal. A última vez que nós tivemos tanto metano assim na atmosfera foi no final do Permiano, onde 95% das espécies do planeta se foram. Então é o seguinte, se você tiver, por exemplo, um grande cataclisma, um terremoto no assoalho de grandes proporções, grande, não estou falando pequenininho de tsunami da Indonésia, estou falando grande. Você pode ter liberação de quantidades de metano inimagináveis, e aí você vai ter mudança climática imediata. Mas o metano se acumula em plantas, então na verdade ele pode se acumular nos organismos vivos. Então você teria que desenvolver cepas, linhagens de plantas que a gente utiliza, que ao mesmo tempo também fizesse grande captura de carbono, né, para poder retirar esses gases da atmosfera. Outra maneira de fazer isso é não produzi-los, né? Você teve a mudança dos gases CFC, aqueles gases de flúor, esqueci o nome. Foi importante, diminuiu bastante a questão o problema do buraco da camada de ozônio, com a mudança nos padrões de construção de produção desses gases, que era uma coisa específica, bastante limitada, né? Então, é possível fazer alguma coisa. Agora, a mudança climática virá, não importa o que as pessoas fizerem, elas podem espernear, elas podem rezar, podem fazer o que bem entender, não tem jeito. Mário, você mostrou bem amplo assim, uma queda, né, na temperatura. Assim. Então tem ciclos pequenos, né, como esses ciclos de glaciação, e de uma forma bem ampla o planeta vem num processo de resfriamento de 60 milhões de anos. Isso aí tem algum modelo para como vai prosseguir isso de uma forma bem ampla? Assim, tem alguma ideia? A gente sabe algumas coisas. Modelo para o futuro é difícil fazer, né? Mas a gente sabe algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe a temperatura média de forma bastante gradual e pequena. Então, por exemplo, hoje a temperatura média do planeta é 16 graus centígrados. Isso não quer dizer nada, porque ninguém aqui vive em 16 graus centígrados. Em São Paulo, em março, você pode estar com 9 graus de manhã e de repente está com 28 na hora do almoço. Mas a temperatura média do planeta varia alguns poucos graus para cima e para baixo, ao redor dessa média. E só acontece isso porque nós temos uma atmosfera cheia de gases. Esses gases de efeito estufa são importantes. Sem esses gases, se nós tivéssemos uma atmosfera com
gases que não retivessem calor, as nossas temperaturas seriam muito mais baixas. O planeta, na verdade, tem que ter potencial para ser bem mais frio do que é. Mas, mesmo nas épocas com menor quantidade de gases de efeito estufa dissolvidos na atmosfera, que, por exemplo, até poucos milhares de anos atrás era o caso, por exemplo, há 20 mil anos atrás, você tinha uma baixíssima densidade de gases de efeito estufa e o planeta era frio. Mas perfeitamente habitável por organismos, tanto estava cheio de bicho e planta. E nós, inclusive, estávamos florescendo, os humanos estavam florescendo evolutivamente. Agora, no futuro, o que pode se esperar é o seguinte: as condições para que a glaciação continue permanecerão pelos próximos 7 milhões e meio de anos. 7 milhões e meio de anos é uma enormidade. A espécie humana está reconhecível como humana, porque tem outros macacos que a gente fala, não, esse não é meu parente, não. Reconhecível como humana há uns 250 mil anos. Né? Então 7 milhões e meio de anos é muito tempo, não faço nem ideia. Né? Mas as condições para glaciação interglacial, essa coisa de esfriar, esquentar, vão continuar. Aí o que vai acontecer? Os planetas os continentes terão se distanciado mais do que eles já estão. Essas configurações vão mudar o padrão de circulação dos mares e, teoricamente, você vai voltar de aquecimento anterior à glaciação, nível do Mioceno. Né? E eu estou falando e eu esqueci exatamente qual era a finalidade da pergunta. Né? Foi o seguinte, a gente não sabe direito o que vai acontecer no futuro. Mas, como eu expliquei antes, existem duas possibilidades. Mudar com mais chuva ou mudar sem chuva. Pouca chuva. Mas vai mudar. Uhum. Mas na década de 70, por exemplo, se falou muito das extinções de grandes mamíferos provocadas ou relacionadas aos paleolíticos. Depois passou-se um grande tempo sem falar nisso, e agora estão voltando a falar sobre isso até na Austrália. Eu fiquei muito surpreso quando algumas coisas no Canadá, eles reconstruíram algumas coisas que os índios tinham construído para caçar búfalo, não sei se mais búfalo de ano. Era, enfim, eles predavam búfalos aos milhares. Ou melhor do que os colonizadores dos livres. Né? Então eu queria saber a tua opinião. Não, efetivamente, é possível que os humanos tenham tido algum papel. Mas quando a gente olha os gráficos de diversidade, a gente vê que os bichos vêm declinando independentemente dos humanos estarem presentes no cenário ou não. Aliás, quando a gente faz esse mesmo tipo de gráficos para os dinossauros no Cretáceo, a gente vai ver exatamente a mesma coisa. Os dinossauros vêm declinando durante o Cretáceo. Eles não são, quando termina a era dos dinossauros, eles não são nem um pouco tão diversos quanto eram no começo do Cretáceo. E os mamíferos também vêm declinando. Agora, localmente, sem dúvida, os humanos fazem um estrago. Mas o que está acontecendo, na verdade, é o contrário. As pessoas estão vendo cada vez mais os efeitos O grande negócio é o seguinte: mamífero responde à paisagem. Como eu falei, o clima não afeta, a gente é quente, se esquentar, esfriar na mesma. Lagartixa é um problema. Esfriar 5 graus, a lagartixa se esconde, só vai voltar no ano que vem, no verão. Mas nós não. Agora, mamíferos respondem muito à paisagem. Então, se você tem paisagens para certo tipo de mamíferos, esses mamíferos existem. Se você não tem paisagem, a diversidade declina. É uma questão da extensão da teoria da biogeografia de ilhas. Aqueles que fazem biologia devem ter ouvido falar. Se você tem uma ilha que é grande, cabem mais espécies naquela ilha. Certo? Com a medida que você vai diminuindo essa ilha, cabem cada vez menos espécies, até chegar ao ponto em que você chega àquela ilha proverbial do náufrago, que só tem um coqueirinho, tem 2 espécies, coqueiro e o náufrago. Então, no final das contas, o tamanho da área é importante para isso. Se você diminui os espaços de ambientes, de paisagens, você está diminuindo o espaço para várias linhagens
representadas no espaço. Se vocês lembrar daqueles gráficos que eu mostrei da vegetação, que era tudo quente, aí vai esfriando, vai aparecendo gelo nos polos, o que está acontecendo com a área de vida dos bichos? Está diminuindo. Porque antes você não tinha gelo no planeta, só tinha vegetação cobrindo tudo. Se você tem gelo, você não tem, quase não tem vida que se sustenta sobre o gelo. Portanto, você tem uma diminuição da área total, é efeito de geografia de ilhas numa escala planetária. Essa maior zonação gradual do planeta gera uma diminuição da área disponível e diminuição da diversidade. Então, não é clima, é a resposta dos mamíferos às paisagens. Agora, essa questão dos humanos é muito controversa, porque na América do Sul, os modelos que existiam, ou nas Américas, falharam todos, né? As ideias sobre quando os humanos entraram, as ideias do Martin, que os humanos teriam entrado 12 mil anos atrás, e em 1000 anos entrado na Patagônia, chegado na Terra do Fogo, e em 1000 anos ter liquidado todos os grandes mamíferos das Américas, não se sustenta porque os humanos, a gente sabe, entraram bem antes. Os humanos seguiram para depois de 11 mil anos. Tem falha dessa tanto na ponta da relação de como os humanos lidavam com isso, quanto a sobrevivência das próprias linhagens. Tem mamíferos de porte grande sobrevivendo entre 5 e 9 mil anos atrás. Portanto, os bichos sobreviveram a essa entrada dos humanos. Agora vai dizer que os humanos não participaram de nada? Não, devem ter participado. Localmente, se extinguem os bichos. Né? Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que se você for pegar, as pessoas que estão trabalhando na Austrália hoje também com modelos climáticos. Tem um australiano chamado Rowe, W-R-O-E. Ele tem publicado recentemente, publicou inclusive na Science, sobre efeito de clima e o desaparecimento dos grandes mamíferos australianos. Eu publiquei um trabalho com uma colega minha, Ana Paula Caminhoto, mostrando como isso pode ter acontecido na África e na América do Sul. Na África sobraram, né? Na África você tem os grandes mamíferos. E aí eu tentei mostrar, junto com a Ana Paula, que o que acontece é que na África você sempre teve área de savana disponível independentemente. E na América do Sul não, a área de savana é obliterada, aquela questão de área de habitat que some. E no mesmo ano que eu publiquei esse negócio com a Ana Paula, saiu um artigo na Nature sobre o recuo dos mastodontes europeus, eurasiáticos, e tinha uns veados com galhadas de 3 metros. A gente já sabe que veado com 3 metros de galhada não entra em floresta, senão o galho fica preso, né? As florestas foram avançando, eles têm registros do avanço da floresta e do recuo dos bichos, medido no tempo. As florestas vão avançando e esses bichos vão recuando. E é lógico, se você sobra bolsão de bicho, um lugar isolado, tem uma população pequena, aí os humanos liquidam essas populações. Mas dizer que os grandes mamíferos vêm sofrer um declínio por causa dos humanos, é uma visão, na minha visão, equivocada. A idade dos mamíferos já passou. Já era. Hoje a fauna de mamíferos é dominada por morcego e rato, que não captura, esses bichos não capturam a imaginação de ninguém. Você não vai ter um paleontólogo de outra espécie, daqui a 50 milhões de anos, falando, não, a idade dos mamíferos prosseguiu até o Holoceno. Não prosseguiu. A idade dos mamíferos termina no Plioceno, com essa redução do número de famílias de herbívoros e dos predadores que estavam atrás deles. Né? Agora nós temos um monte de ratinho e morcego. Com alguns, um elefante ali, outro aqui, aquela coisa. Já se estuda agora essa fauna ligada às condições que o ser humano criaram, principalmente no ambiente urbano? Ah, sim. O que acontece é o seguinte... Porque virou um nicho... O que acontece é o seguinte, o problema agora como eu falei, mudança de vegetação devido ao clima sempre rolou, sempre aconteceu. O problema agora é que você tem a Terra com uma grade de atuação humana e que você tem ambientes abióticos. Teoricamente, tudo que os humanos fazem é criar áreas onde só vive quem eles querem. Então você planta soja, ou planta café, ou planta cana, e nada mais além de soja, café, cana pode existir ali. Se existir, você vai se esforçar bastante para eliminar qualquer outra coisa que possa existir ali no pedaço. Portanto, você cria áreas que são tecnicamente semi-estéreis. E essas áreas dominam os... Então, quando você tem a mudança de uma paisagem que, teoricamente, no passado, sem humanos, ela viria recuando, porque vamos para uma floresta que recua em função de um resfriamento, um ressecamento. Hoje você tem a floresta aqui, um bolsão, ela não vai recuar, ela some.
Então, provavelmente, que você tem uma mudança, essa grade humana sobre o planeta muda completamente as relações de mudanças de distribuição geográfica dos biomas, e, portanto, a questão da distinção de espécies é bastante exacerbada, né? Então, tem uma coisa importante que as pessoas não notam, não discutiram muito. Eu mostrei os ratinhos. Ratinhos são bichos que são um dos tipos de bichos que tem uma vida rápida, né? Cresce muito rápido, reproduz rapidamente, muitos filhotes, aproveita os recursos numa época restrita e manda ver. Quando você muda o clima e o clima fica mais sazonal, você na verdade está diminuindo a estação reprodutiva de uma série de organismos. Porque a época boa, que é a época que chove e você tem recursos, fica mais restrita no tempo e, portanto, você tem incrementos populacionais situados no mesmo ponto do espaço e portanto, você deve imaginar que o uso de recursos é maior e aí as populações caem. Então, na verdade, nós vamos ter um efeito que não tem nada a ver com recuo de paisagem, mas tem a ver com um crash populacional, uma queda de população, uma depressão populacional. Um aumento excessivo concentrado numa época muito... Tem um efeito de mudança climática que as pessoas não têm trabalhado muito. Mas é uma possibilidade. Presta atenção.